Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Aprovação PGE. Em instantes, a sua aula de revisão vai começar. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 11 de novembro, teremos a Black Friday do Aprovação PGE com descontos incríveis, oferta em dobro e deixa eu te falar. Se você clicar no link que está aqui nessa descrição, você vai ter acesso a todas as informações e de quebra a um curso gratuito de jurisprudência. O nosso mapa da jurisprudência, estudo direcionado dos informativos do STF, do STJ. Basta se inscrever na nossa Black que você já vai ter acesso imediato a esse curso de forma gratuita. Então não perde tempo, se inscreve na nossa Black e agora uma boa revisão. Fala pessoal, aqui é o professor Paulo Celso. Para quem não me conhece, eu sou procurador federal e professor aqui de Direito Previdenciário do Aprovação PGE. Estamos aqui para participar do aulão de 3 grandes oportunidades que vocês terão de procuradorias, que é a Procuradoria do Estado do Tocantins, a Procuradoria do Estado do Mato Grosso e a Procuradoria do Estado do Espírito Santo. 3 grandes oportunidades e nas 3 temos a cobrança do direito previdenciário em 6 questões, 8 questões. Então, há uma parcela considerável e importante na prova da nossa matéria. Estamos aqui para passar para vocês as nossas apostas, os principais temas, os temas quentes do direito previdenciário, sobretudo envolvendo a reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103 de 2019. E sem maiores delongas, pessoal, vamos iniciar então aqui a nossa apresentação para vocês também poderem acompanhar. Falando então dos princípios. Nada melhor que entender uma matéria através dos seus princípios, compreender a lógica de um sistema de cobrança das provas através dos princípios. É através dos princípios da Seguridade Social que entendemos como funciona a nossa matéria. Muitas vezes coloca direito previdenciário ou direito da Seguridade Social, acaba funcionando na cobrança como a mesma coisa. Mas a Seguridade Social é o gênero. E esse gênero tem 3 pilares: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Como colocamos aqui, ó, nosso aulão vai ser focado primeiro nos princípios. E onde estão esses princípios da Seguridade, que é o grande guarda-chuva, o gênero, que abrange Previdência, Assistência e Saúde? Estão no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. Vejamos aqui o dispositivo. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar o quê? Direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Vamos prestar atenção, pessoal, que então é um conjunto integrado de a Seguridade Social, que é o gênero, é um conjunto integrado de ações, de iniciativa tanto do poder público quanto da sociedade, não apenas do poder público. E assegura os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. E quando o parágrafo único vem e nos diz aqui, compete ao poder público, aquele direciona específico para o poder público, nos termos de lei, de uma lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Quando lemos aqui objetivos, pessoal, podem ler princípios. Os objetivos aqui são os princípios da Seguridade Social. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarto, a irredutibilidade do valor dos benefícios. Quinto, a equidade na forma de participação do custeio. O sexto, diversidade na base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, ou seja, rúbrica contábil específica para a saúde, rúbrica contábil específica para a assistência social e específica para a previdência social, as receitas e despesas vinculadas a cada uma dessas ações.
Então vai ser bem dividido as ações da saúde, previdência e assistência social no aspecto orçamentário, receitas e despesas, preservando o caráter contributivo da Previdência Social. Esse inciso aqui foi bastante alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a nossa reforma da Previdência. E 7, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Pessoal, eu fiz uma passagem rápida aqui dos incisos, porque eu elaborei uma pequena explicação para vocês em cada um, abaixo aqui de cada um deles, para compreendermos melhor como funciona cada um desses princípios. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Muitos chamam que é o princípio sonhador, o princípio que sonha demais, né? Ele pretende o quê? Cobrir um maior número possível de riscos sociais e o maior número possível de pessoas que se encontrem nas situações dos riscos cobertos. Ele traz universalidade da cobertura e do atendimento. Sabemos que não é possível chegar a essa universalidade porque existem as limitações orçamentárias, mas é o que esse princípio pretende atingir: o maior número de pessoas possível e o maior número de riscos sociais possíveis. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Ele visa impedir a existência de discriminações de cunho negativo, até então existentes antes da Constituição. Porque antes da Constituição Federal de 88, por exemplo, a aposentadoria rural ela tinha um valor muito inferior ao valor da aposentadoria urbana. Então esse princípio surgiu para combater esse tipo de situação. Mas ele admite a existência de discriminações positivas e que sejam constitucionalmente justificadas. A exemplo do quê? Redução da idade para a aposentadoria do trabalhador e trabalhadora rurais ante o maior esforço físico no campo, o maior desgaste físico no campo. Então, em razão desse maior desgaste, há a justificativa, constitucionalmente aceita, plasmada na Constituição, então, essa redução de 5 anos para o trabalhador e trabalhadora rural ante esse desgaste físico. Então, a discriminação positiva ela é admitida. O que não se admite são as discriminações de cunho negativo. O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços é uma espécie de contrabalanço ao primeiro, o da universalidade da cobertura e do atendimento. Selecionando então aqui o princípio da seletividade, o nome é bem sugestivo, quais os riscos serão selecionados? Ele é mais voltado inclusive para o legislador. Legislador, quais os riscos serão cobertos pela Seguridade Social e quais não? E também quais serão, legislador, os critérios para que esse risco seja coberto? Quais os requisitos a pessoa tem que atingir para que ela, estando nesse risco social e preencher esses requisitos, tenha direito a um benefício ou um serviço da Seguridade Social, para que então esse risco seja coberto, implicando também na distributividade de recursos. Por isso, o princípio da seletividade e distributividade de recursos. Aqui seleciona-se os riscos e os critérios para que a pessoa faça jus a esse benefício ou serviço da Seguridade, porque falamos aqui do gênero, previdência, assistência e saúde, e distributividade, também os critérios na seletividade e a distributividade de renda. Porque muitos municípios aqui do país afora, a principal renda é justamente de benefícios e serviços da Seguridade Social. Continuando então a nossa explicação aqui sobre os princípios, princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui, no aspecto de Seguridade Social, que abrange previdência, assistência e saúde, há uma garantia da irredutibilidade de cunho nominal, ou seja, aquele valor, aquele número que está ali, ele não pode ser reduzido. Não havendo na Seguridade a garantia de preservação do valor real.
Já por sua vez, quando levamos para o campo da previdência, um dos subsistemas da Seguridade Social, preservará tanto o valor nominal, aquele que está no papel, que está no contra-cheque, quanto o valor real dos benefícios. Porque nós sabemos que há uma correção anual aqui dos benefícios da Previdência Social, e essa correção ela é aplicada a todo início de ano, de modo que a inflação não corroa, não aplique tanta correção sobre os valores dos benefícios. Inclusive, a título de curiosidade, os benefícios eles são reajustados em valor até superior ao reajuste anual do salário mínimo. Princípio da equidade na forma de participação no custeio. Ele preconiza que dentro da capacidade contributiva de cada um que contribui para o sistema, cada qual deve contribuir para o financiamento da Seguridade Social, de modo a manter o sistema funcionando. Como dissemos antes, com a alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019, reforçou-se a necessidade de discriminar, de separar, de dividir as receitas e despesas de cada um dos subsistemas: saúde, previdência social e assistência social. E também reforçou o caráter contributivo de quem? Previdência social, porque dos três pilares, quem tem o caráter contributivo é a previdência social. Princípio da diversidade da base de financiamento. Ele aduz que o financiamento do sistema da Seguridade Social deve surgir de várias fontes de custeio, com a participação tanto dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e também dos diversos setores da sociedade, as empresas, empregadores, os empregados, segurados em geral. E também, aqui para nós concluirmos, o princípio do caráter democrático e descentralizado, que traz outro nome, que também está lá no próprio dispositivo da Constituição, também chamado de princípio da gestão quadripartite, garantindo que nos diversos órgãos colegiados que se discutam políticas públicas ligadas à Seguridade Social, seja garantida a presença da parcela da sociedade diretamente interessada, os empregadores, os empregados, os aposentados. Aqui até coloquei para nós, parcela da sociedade diretamente interessada, porque o princípio, vamos voltar aqui, não garante a participação de todos. Ele traz, trabalhadores em geral, empregadores, os aposentados e o governo. Aqui no dispositivo constitucional ele não traz, por exemplo, os pensionistas, não, ele não traz. As pessoas em geral também não traz. Então são esses quatro: trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo. Por isso, caráter de gestão quadripartite. São 4 núcleos participando das discussões em diversos órgãos ligados a políticas públicas da Seguridade Social. Então, entendendo os princípios, pessoal, a gente já entende um pouco a essência de como funciona o nosso direito previdenciário, de como funciona o nosso direito da Seguridade Social. Temos os 3 grandes sistemas da Seguridade: Previdência, Assistência e Saúde. O mais cobrado disparado é a Previdência Social, que tem o caráter contributivo. Por isso a importância dos princípios quando reforço equidade da forma de custeio, diversidade da base de financiamento para manter o sistema saudável, para ter várias fontes de contribuição para que o sistema tente permanecer superavitário no presente e no futuro. Essa mudança que teve no inciso da discriminação de receitas e despesas da saúde, da previdência e da assistência, com a reforma da Previdência, foi para reforçar esse caráter contributivo e reforçar essa busca pela saúde superavitária, presente e futura, do sistema da Previdência Social. E agora, voltando para o nosso material, passados então os princípios aqui, nada melhor do que falarmos então no próximo tema, um tema muito importante, destacando agora o pilar Previdência Social, que é o mais cobrado nas provas de procuradoria. E vamos nos ater ao RGPS, campeão de provas.
Como a nossa proposta aqui é um aulão para várias procuradorias, geralmente quando cobram o RPPS é pura letra de lei. Então, aqueles que forem para PGE Espírito Santo, PGE Tocantins, PGE Mato Grosso, precisam dar uma olhada no regime próprio de cada uma dessas procuradorias. Agora, aqui estarão presentes igualmente nessas três provas o regime geral de previdência social. E eu já digo aqui para vocês que no início que no Brasil, o RGPS corresponde ao grande guarda-chuva que abarca a maioria dos trabalhadores brasileiros e também aqueles que não exercem atividade remunerada, mas pretendem se filiar à Previdência Social, os nossos conhecidos segurados facultativos. Esse regime geral de previdência social foi criado pelo artigo 201 da Constituição Federal, será de caráter, novamente aqui o reforço, contributivo, é o pilar contributivo da Seguridade Social, e de filiação obrigatória. Obrigatória para quem? Para quem exerce atividade remunerada. Observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Olha a saúde do sistema, a importância da saúde do sistema de previdência social. Equilíbrio financeiro e atuarial. Já digo aqui de novo, o regime geral de previdência social sofreu grandes mudanças com a promulgação da emenda constitucional 103 de 2019, a nossa chamada reforma da Previdência. Vejamos então também o dispositivo. Artigo 201 da Constituição Federal. A Previdência Social será organizada sob a forma de um regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, sempre lembrando, obrigatória para quem exerce atividade econômica remunerada e não esteja diretamente filiado a outro sistema, como um regime próprio, entendeu? Um regime próprio de município, um regime próprio de estado. Vocês aí, futuros procuradores e procuradoras do estado do Espírito Santo, do Mato Grosso ou também do Tocantins, terão regime próprio, estarão vinculados como procuradores e procuradoras ao regime próprio dos respectivos estados. Então, não são considerados segurados obrigatórios aqui para o RGPS. Continuando, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma de uma lei, quando a nossa Constituição pede lei simples, é lei ordinária. Inciso 1. Cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e também idade avançada. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, não só a gestante, especialmente a gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Às vezes vocês podem estranhar um pouco o fato de constar aqui, homem ou mulher, mas é porque justamente antes da Constituição de 88, quando implementado o início do sistema de previdência aqui no Brasil, por vezes o homem não fazia jus à pensão por morte. O homem não fazia, na verdade, jus à pensão por morte no caso de falecimento da mulher, apenas o contrário. Aqui, no RGPS, continuando, segundo a Lei 8.213, que é justamente a lei que materializou o regime geral de previdência social, aqui nós falamos, lembra que eu disse para vocês? Lei ordinária, e traz aqui o que essa lei ordinária, além de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, deve atender, né? Eventos de incapacidade temporária ou permanente, proteção à maternidade, questão do desemprego involuntário. Apesar de estar aqui, esse desemprego involuntário acaba sendo um benefício que ele é gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ele fica mais na pasta ligada à Seguridade Social como um todo, não dentro da Previdência Social, que é o seguro-desemprego. E outros aqui que falamos. E o RGPS, materializado pela 8.213, os beneficiários. Quem são os beneficiários? Falamos então, existe o regime geral de previdência social e a Constituição traz alguns riscos que esse princípio deve seguir. Que esse sistema da previdência social
do RGPS deve seguir. Mas quem serão as pessoas agraciadas, né, desses benefícios ou serviços existentes? São os beneficiários, que se dividem em segurados e dependentes. Quem são os segurados do regime geral de previdência social? São 6 espécies, sendo 5 obrigatórias e 1 facultativo. Primeira espécie, o empregado. Existem diversas modalidades. Vocês podem ver pela leitura do artigo 11 da 8.213. São diversas modalidades, não se limitando ao empregado no conceito seletista. A partir do artigo 11, 12, 13, também na 8.212, que é a lei de custeio, também está previsto lá quem são os segurados. Empregados são vários, não se limita ao empregado no sentido seletista. Trabalhador avulso, o empregado doméstico. O segurado especial, coloquei aqui um destaque, que o segurado especial é o campeão de provas, devido ao requinte de detalhes que tem no conceito e nos tipos de segurado especial. O contribuinte individual, antigo autônomo, e o segurado facultativo, aquele que não exerce atividade econômica remunerada, que o vincula obrigatoriamente à Previdência Social, por isso o nome facultativo. A exceção do último, todos os demais, como eu disse, são segurados obrigatórios, que exercem atividade econômica não acobertada por algum regime próprio. Interessante também mencionarmos que não há, isso é mito, não há idade máxima para o ingresso e permanência na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo. Se a pessoa quiser ingressar no sistema com 70 anos, ela pode? Pode. Não há idade máxima. Por outro lado, aqui temos também os dependentes, que possuem uma relação direta com os segurados, por justamente dependerem economicamente dos segurados, de forma presumida ou comprovada. A relação desses beneficiários na categoria dependentes, ela deriva da filiação dos segurados. Então, existe a relação principal, segurados, previdência. E existe a relação derivada, que aí vem os dependentes desses segurados. E justamente pela importância do conceito do segurado especial, eu quis trazer um quadro para vocês aqui com os principais elementos do tipo do segurado obrigatório especial, quase que não sai. Segurado especial, quem é ele? É o trabalhador rural em pequenas glebas ou extrativistas ou os pescadores sem embarcação ou embarcação de pequeno porte. Residentes em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a este imóvel rural. Trabalham sozinhos ou em regime de economia familiar. E o que é regime de economia familiar? Inclui o cônjuge, o companheiro e o filho equiparado maior de 16 anos com participação ativa no trabalho. Pode haver o auxílio eventual de terceiros, não pode haver a contratação durante todo o ano de terceiros, senão estará descaracterizado a condição de segurado especial. Pode haver o trabalho urbano intercalado, esporádico. Vocês verão com mais detalhes na lei quais os prazos e as previsões permitidas. E tal atividade, essa atividade exercida pelo segurado especial e sua família é essencial para a sua subsistência. Tendo esses elementos reunidos, estamos diante de segurado especial. Caso não, será outra categoria de segurado que não o especial. Ele é o trabalhador rural em pequenas glebas ou extrativista, e aqui o extrativista não tem limite de tamanho da área. Aqui são geralmente quatro módulos fiscais. Pescadores sem embarcação, com embarcação de pequeno porte. Trabalham sozinhos ou em regime de economia familiar, moram no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel rural, e a atividade é de subsistência. Eles precisam dessa atividade para sobreviver. E falando um pouco, então, sobre as espécies de segurados obrigatórios, vamos falar sobre os dependentes. Os dependentes, eles se dividem em classes, sendo que uma classe pretere a outra na ordem de concessão dos benefícios. Ou seja, se existir aqui um dependente de primeira classe, como nós vamos falar, o cônjuge,
ou companheiro, o ex-cônjuge ou ex-companheiro, desde que receba pensão, né, ou tenha dependência econômica posterior à dissolução, separação judicial, porque existe uma súmula do STJ que fala a respeito disso. Se houver comprovação de uma dependência econômica superveniente ao divórcio ou separação e for antes do óbito do segurado, o ex-cônjuge ou ex-companheiro comprovando isso, também fará jus ao benefício que falaremos em seguida, que é a pensão por morte. Então, esses aqui são da primeira classe. Se tiver um desses, os pais que estão na segunda, os irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos ou deficientes que estão na terceira, estão fora. Essas classes estarão fora se existir basta um dependente da primeira classe aqui. O cônjuge ou companheiro, incluindo o homoafetivo, claro. O ex-cônjuge ou ex-companheiro, incluindo o homoafetivo. É sempre bom destacar porque a primeira modificação foi através de decisões do Supremo Tribunal Federal. O filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido ou deficiente. Esquece aquele papo que existe aí culturalmente, que se estiver fazendo faculdade, o ensino superior, vai continuar recebendo o benefício, a pensão por morte até os 24. Isso é mito. Chegou aos 21 anos. Se não for um filho inválido ou deficiente, com deficiência grave ou deficiência intelectual, qualquer coisa nesse sentido, de deficiência ou de invalidez, deu 21 anos, o benefício será cortado. Os equiparados a filhos nas mesmas condições destes, que são o menor sob guarda, lembrar da decisão do Supremo recente e também da alteração recente na 8.213, que devolveu o menor sob guarda, desde que comprovada a dependência econômica dele, né, esteja vinculado àquele segurado. Ele vai ter direito, sim, a benefícios também, na qualidade dependente. Menor sob guarda, menor sob tutela, o enteado também, desde que dependa economicamente, porque, vejam bem, aqui, se existir um dependente de primeira classe, não passa o benefício para as próximas, não alcança os dependentes da segunda classe, assim sucessivamente. Só que os dependentes da mesma classe, eles concorrem entre si. Então, se existe um valor aqui, por exemplo, de pensão por morte de R$5.000, esse valor será dividido entre quantos dependentes tiverem nessa classe aqui, nessa primeira classe, para a gente entender o contexto. E depois, falado um pouquinho, né, sobre os dependentes e sobre as categorias, né, as classes aqui que nós falamos, com a classe pretérea a outra, o benefício não passa de uma classe para outra, certo? Isso é sempre bom, importante, é sempre bom relembrar. Vamos falar um pouco sobre o plano de benefício da Previdência Social, que é o maior objeto de cobrança nas provas de direito previdenciário, que são os benefícios e serviços oferecidos dentro do regime geral de Previdência Social, sobretudo os benefícios. O plano de benefícios, ele traz os benefícios, que são prestações pecuniárias, e serviços, que é a reabilitação profissional e o serviço social. Por sua vez, os benefícios ainda se dividem entre benefícios devidos aos segurados e devidos aos dependentes. São benefícios devidos aos segurados. Aos segurados, quais benefícios eles fazem jus? Auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, o auxílio-acidente, a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, a aposentadoria programada, que exige idade e tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o salário família e o salário maternidade. Por sua vez, os benefícios devidos aos dependentes são apenas dois: pensão por morte e o auxílio reclusão. E é justamente desse plexo de benefícios que nós passaremos a falar adiante. Que, como eu disse para vocês, é o principal objeto de prova de previdenciário, de direito previdenciário, são os benefícios ofertados dentro do RGPS. Porque, voltando aqui para mim e recapitulando com vocês, nós temos a Seguridade Social gênero, previdência, assistência e saúde.
Dentro da Previdência, existem vários regimes. O regime próprio, que vocês vão permanecer assim que ingressarem nas fileiras das PGEs ou Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo ou qualquer outra PGE. Todos os estados têm regime próprio. Existe também o regime próprio dos servidores militares, que é um caso à parte. Existe também o regime de previdência complementar público e privado, mas o campeão de cobranças é o regime geral de previdência social. Por isso que nós optamos aqui, uma de nossas apostas é falar um pouco sobre cada um dos benefícios dentro do regime geral de previdência social para vocês no nosso aulão. E o primeiro deles, o auxílio incapacidade temporária, antigo auxílio doença. Ainda vão encontrar muito essa nomenclatura por aí. Sua previsão normativa, ele está nos artigos 59 a 63 da 8.213, artigos 71 a 80 do RPS, que é o Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048 de 99. Inclusive o decreto está mais atualizado, viu? Recomendo até que vocês façam a leitura do estudo dos benefícios através do decreto, porque já está atualizado com base na reforma da Previdência. Aqui, o seu nome foi alterado em razão da emenda constitucional 103 de 19, devido à mudança da redação do 201, inciso 1 da Constituição Federal. Qual que é o fato gerador do auxílio incapacidade temporária? Ele é um benefício concedido em razão de incapacidade superior a 15 dias para atividade habitual ou uma atividade que garanta subsistência, garanta o trabalho do segurado. Quem são os beneficiários? Todas as espécies de segurados. Ele não é um benefício restrito a algumas espécies. Carência. Em regra, ele requer uma carência, que é aquele número mínimo de contribuições, de 12 meses, salvo quando ele originar-se de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho, ou de doença grave disposta em regulamento. Aí, nesse caso, excepciona-se a carência de 12 meses. Se o segurado se vincular ao RGPS e acontecer com ele um acidente de qualquer natureza, ou uma doença profissional ou do trabalho, uma doença grave, no mês seguinte, na semana seguinte, ele fará jus ao auxílio incapacidade temporária. A renda mensal inicial parte de 91% do salário de benefício, limitada a uma média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Pega-se os últimos 12 salários de contribuição do segurado, faz a média aritmética simples e considera 91%. Uma observação que eu coloquei aqui para vocês é que pode chegar a ser inferior a um salário mínimo caso o segurado exerça atividades concomitantes, ele exerce duas atividades vinculadas ao RGPS, e ele se incapacite apenas para uma delas. Ele só vai se incapacitar para uma delas. Para outra, ele continua plenamente ativo. E aí, nesse caso, excepcionalmente, o benefício pode ser inferior a um salário mínimo. Informações adicionais também sobre o auxílio incapacidade temporária para nós. A perda da qualidade de segurado, originada pela incapacidade, não impede a concessão do benefício. É entendimento da AGU, do INSS e do STJ. A incapacidade parcial também pode gerar direito ao benefício, porque vai ser avaliado também as condições sociais desse segurado e o nível dessa incapacidade parcial, que pode também gerar direito, então, a esse benefício. Atenção também ao Instituto da Alta Programada, a COPES. Tanto para benefícios deferidos administrativamente quanto judiciais, ela existe, a COPES, a alta programada, exceto em razão da incapacidade laboral permanente, caso em que o auxílio deverá perdurar até o final da reabilitação profissional. E o caso da doença pré-existente, professor? A doença pré-existente não confere direito ao benefício, salvo agravamento posterior. Aqui o segurado se filiou à Previdência bem, ele tinha uma doença pré-existente, mas não era uma doença incapacitante. Ele veio trabalhando, mas acabou se incapacitando posteriormente. Em razão dessa incapacidade posterior, houve então o agravamento posterior. Aí, neste caso,
ele fará jus ao benefício de auxílio incapacidade temporária. Até porque a lógica do sistema da Previdência Social é uma espécie de seguro, né? Você bate o seu carro e contrata o seguro, ou contrata o seguro e, infelizmente, é vítima de algum acidente, ou batem no seu carro, você sofre um furto ou um roubo. Essa é a ordem. Primeiro você faz o seguro, depois, eventualmente, espero que não, mas eventualmente acontece o sinistro. É a mesma lógica aqui, é um seguro de natureza especial. Você não pode se filiar a ele já estando incapacitado. Em razão disso, não, poder filiar até pode, mas não vai poder ter direito ao benefício. Não fará jus ao benefício. Essa é a questão. E falado um pouco para nós, então, sobre o auxílio incapacidade temporária, nós vamos agora falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Também vão encontrar muito esse termo por aí, aposentadoria por invalidez. Previsão normativa no 42 a 47 da 8.213 e artigos 43 a 50 do regulamento. Também recomendo, estudem pelo regulamento, que está mais atualizado, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. É um benefício que foi bastante impactado pela emenda 103, não apenas no nome, mas também na sua sistemática da renda mensal inicial. Nós vamos falar aqui logo após. Qual que é o fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente? Incapacidade total e em tese permanente. Total em tese permanente. Para o exercício da atividade habitual e que lhe garanta a subsistência, sendo insuscetível de recuperação. Atenção aqui à súmula da TNU 47, que aduz que a incapacidade parcial, analisada juntamente com condições pessoais e sociais pelo juiz, pode haver a concessão do benefício. Um exemplo clássico é uma incapacidade parcial, mas permanente, é um segurado que tenha mais de 50 anos, que tenha baixa instrução e seja difícil a sua reinserção no mercado, sua reabilitação no mercado. Nesse caso, então, as condições sociais aliadas, que é a idade avançada, a baixa instrução, aliada à incapacidade parcial, pode ensejar uma aposentadoria por incapacidade permanente, não exigindo, então, em alguns casos, que ela seja de fato total. É um benefício que é assegurar a todos os tipos de segurado. A carência também é em regra de 12 meses, salvo aquelas mesmas exceções do auxílio incapacidade temporária. Acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho e doenças graves dispostas em regulamento. E o que aconteceu, professor Paulo, com a renda mensal inicial desse benefício com a reforma da Previdência? O que aconteceu foi que ele teve um decréscimo considerável. A RMI da aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, inicia de 60% da média aritmética simples, considerando 100% do salário de contribuição. Pega toda a vida contributiva do segurado e aplica uma média de 60%, acrescentando um percentual de 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres. Está lá no artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Se eu puder dar um conselho para vocês quando forem estudar o direito previdenciário, não estudem apenas os dispositivos do corpo da Constituição Federal. Estudem também o corpo da emenda, a própria Emenda Constitucional 103 de 2019, sobretudo a partir ali do artigo 7, 8, 9, tem informações próprias, além das alterações que fizeram na Constituição Federal. Estudem também o corpo da Emenda 103 de 2019. Continuando. Ao valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar de uma assistência permanente de outra pessoa, será acrescido então um percentual de 25%. Aqui é o percentual chamado grande invalidez. Grande invalidez ou aposentadoria valetudinária. Coloquei até aqui para nós, o adicional de grande invalidez. São hipóteses no inciso do anexo 1 do regulamento da Previdência.
Só que ao destaque, porque já foi muito objeto de provas. Esse adicional de 25% da pessoa que está aposentada por incapacidade permanente e necessita da atenção permanente de uma pessoa, do auxílio permanente de uma pessoa, ele não se estende aos demais tipos de aposentadoria, conforme decisão do STF em 2021, repercussão geral no tema 1095, ventilado no informativo 1022. Somente ao percentual de 25% no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. E algumas informações adicionais aqui para nós. Se essa aposentadoria por incapacidade permanente for oriunda, advier de um acidente do trabalho, de uma doença profissional ou do trabalho, ou mesmo de uma doença constante no anexo da Previdência Social, aí o valor se manterá em 100%. Será 100% de 100% do salário de contribuição. Vamos guardar bem essa exceção? A regra é parte de 60% mais 2% para superar 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher, até o limite de 100. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, oriunda de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, ou doença grave que está no anexo da Previdência, o valor vai se manter em 100%. Pode haver a exclusão também de contribuições que resultem em redução do benefício. Só que se o segurado optar por excluir essas contribuições, elas não podem servir para nada. Não vai ser contabilizada para nenhuma finalidade. Isenção do reexame pericial para maiores de 60 anos. Para segurados com 55 anos e decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio incapacidade temporária que originou a incapacidade permanente. Porque nós também temos o caso de uma evolução. Começou com auxílio incapacidade temporária e aí a incapacidade evoluiu, o benefício foi cessado, o benefício de incapacidade temporária foi convertido, entre aspas, né? Foi cessado e habilitado logo em seguida a aposentadoria por incapacidade permanente. Se então, decorrido 55, se o segurado tem 55 anos e decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou auxílio incapacidade temporária originário, também é isento de reexame pericial. E no caso da aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, decorrente do HIV, aqui é independentemente da idade, qual seja a idade. 2019, essa alteração, na 8.213, isenção de reexame pericial nessa terceira situação. Para o empregado, o benefício vai se iniciar a partir do 16º dia de afastamento. Já para as demais classes de segurados, vai ser no início da data dessa incapacidade, salvo se foi decorrido mais de 30 dias do início da incapacidade até o requerimento administrativo. Ocasião, então, que a data do início do benefício será a entrada do requerimento, a DER, né? Data da entrada do requerimento. Então, segurado empregado, 16º dia, por quê? Porque a empresa tem que suportar os 15 primeiros dias por conta própria. Quem paga é a empresa, os 15 primeiros dias. Demais espécies de segurados, a partir da incapacidade, exceto se entre a incapacidade e a entrada do requerimento administrativo, passou um período de mais de 30 dias. Aí vai ser a data da entrada do requerimento administrativo. Mensalidades de recuperação, uma outra situação importante da gente falar aqui. Caso a recuperação do segurado se opere dentro de 5 anos, o benefício vai cessar após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente, exceto, olha mais uma exceção trazendo o segurado empregado, no caso do segurado empregado, se ele puder voltar imediatamente para a função que ele desempenhava antes de ser aposentado por incapacidade permanente ou ter um benefício de incapacidade temporária que depois evoluiu para a incapacidade permanente. Isso tudo, né, dentro dos primeiros 5 anos.
Agora, após 5 anos, ou se a recuperação for parcial, ou se a pessoa foi reabilitada para o desempenho de um trabalho ou função diferente da que exercia antes, a aposentadoria será mantida integralmente por 6 meses, depois por mais 6 meses com redução de 50%, depois por mais 6 meses com redução de 75%, e ao final dessa última redução, ela será cessada. Terá então uma manutenção de 18 meses, 6 meses com valor integral, 6 meses pela metade, 6 meses apenas 25%, porque a redução é de 75%, e ao final desses 18 meses, ela será cessada. E o nosso próximo benefício aqui, pessoal, qual que é? Qual nós vamos falar? De qual nós vamos falar? Nós vamos falar da aposentadoria por idade e tempo de contribuição, a chamada hoje aposentadoria programada. Com a reforma da Previdência, restou extinta no corpo da Constituição a aposentadoria puramente por tempo de contribuição ou puramente por idade, salvo a existência nas regras de transição para segurados que já estavam filiados à Previdência à época da reforma. E na prática ela também permanece para quem? Para os segurados rurais, puramente rurais, e também para o segurado com deficiência. Sob o entendimento, por que ela foi extinta como regra geral? Porque não há risco social a ser coberto pelo mero decurso do tempo de contribuição. Eram 35 anos de contribuição para homem, 30 anos de contribuição para mulher. E ponto. Atingido esse tempo, poderia se aposentar. Tinham pessoas se aposentando com 40 e poucos anos. Então a conta não iria fechar a longo prazo. Por isso essa mudança. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição e idade juntas, chamada de programada. Previsão normativa. Recomendo direto a leitura dos artigos 51 e 57 do regulamento. Vai direto no regulamento, porque a Lei 8.213 está totalmente desatualizada em relação a isso. Fato gerador. Em regra, a aposentadoria programada ela é exigível aos 65 anos de idade para o homem ou 62 anos de idade para a mulher. Somados isso, eu preciso de pelo menos 20 anos de contribuição para o homem, 15 anos de contribuição para a mulher, respectivamente, além da carência, de 180 contribuições. Já para o trabalhador rural, incluindo-se os garimpeiros e os pescadores artesanais também, trabalhador rural, garimpeiros e pescadores artesanais, o requisito etário será 60 anos de idade para homem e 55 anos de idade para a mulher. Em relação aos professores do ensino infantil, fundamental e médio, estão fora os professores do ensino superior, apenas ensino infantil, fundamental e médio. O requisito etário será reduzido em 5 anos de idade para a professora e para o professor, idade geral, fixando então 60 anos de idade para o professor e 57 anos de idade para a professora, aliados a que 25 anos, não são 20 ou 15, para o professor e professora, reduz-se do ensino infantil, fundamental e médio, reduz-se 5 anos no requisito etário, mas exige 25 anos de tempo de contribuição para ambos. Além disso, o dispositivo prevê que haverá uma lei complementar trará toda a organização de forma específica de quais os requisitos, a previsão, quase que não sai, a previsão de forma específica. Permanece também válida, pessoal, a redução etária da pessoa com deficiência, sendo 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, devendo esse segurado ou segurada comprovar a existência da deficiência durante todo esse período. O tempo de contribuição será o mesmo, independentemente do grau de deficiência, se grave, moderado ou leve. O tempo de contribuição será o mesmo. 15 anos de contribuição, como falamos aqui. E quem são os beneficiários?
todas as classes de segurados, desde que cumpridos os requisitos. E a carência, até reforcei aqui para nós, a carência de 180 contribuições. Lembrando que a carência é aquele mínimo de contribuições em dia, né? Realizadas em dia, exigiria alguns benefícios da Seguridade, da Previdência Social. Só um instante, aposentadoria, prioridade, tempo de contribuição, informações adicionais, já falamos aqui. Agora, então, das mensalidades de recuperação na aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos falar, então, agora do salário família, mais um benefício. O salário família. Previsão normativa, artigos 65 a 70, da 8.203 de 91, e artigos 81 a 92 do Regulamento da Previdência. Aquele negócio. O regulamento está sempre mais atualizado. Recomendo a leitura do regulamento para vocês lerem um material mais atualizado. Fato gerador. Ele é devido ao segurado em razão do nascimento do filho ou equiparado menor de 14 anos, deficiente ou inválido. Quem são os beneficiários? Aqui já não é um benefício devido a todas as classes de segurados, mas apenas ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e também aquele segurado aposentado por idade e por tempo de contribuição, que é a aposentadoria programada, aquele segurado que foi aposentado por incapacidade permanente e todos os demais segurados a partir de 65 anos de idade se homem ou 60 se mulher. Além disso, é necessário aqui que o segurado seja considerado de baixa renda. Esse critério ele é aferido e atualizado anualmente. Vocês não precisam nem saber o valor exato, porque não é objeto de cobrança de prova. Mas precisam saber que para oferir o salário família, o segurado tem que ser considerado baixa renda e não é toda a espécie de segurado que faz jus a esse benefício. Ele é um benefício já mais restrito. Empregado doméstico, trabalhador avulso, aposentados por idade e tempo de contribuição, aposentadoria programada, o aposentado por incapacidade permanente e os demais aposentados e aposentadas a partir de 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher. Carência, inexigível. Não tem carência. Qual a renda mensal inicial? O benefício ele tem um valor fixo por filho equiparado. Um valor bem baixo, mas é fixo e ele é atualizado por filho ou equiparado, ele é atualizado anualmente. Algumas informações adicionais sobre o salário família. É possível que o mesmo filho dê origem a 2 salários famílias, se ambos os pais forem considerados no critério de baixa renda e ambos serem responsáveis pela tutela do filho. Exige-se também a apresentação do cartão de vacina atualizado para crianças de até 6 anos e também de um certificado de frequência escolar semestralmente a iniciar nos 4 anos. Onde está essa previsão? Decreto 3.048 de 99. Sob pena de qual efeito? Sob pena de suspensão do benefício. No caso da segurada ou segurado, empregado ou empregada doméstica ou doméstico, basta a certidão de nascimento. Basta a apresentação da certidão de nascimento. Atenção a essa observação aqui. Segurada ou segurado, empregado doméstico ou empregada doméstica, no salário família basta comprovar que é baixa renda e trazer então a certidão de nascimento do filho ou da filha. Para os demais, cartão de vacina até 6 anos, certificado de frequência escolar a partir dos 4 anos. E quando cessa o salário família? Cessa pela morte do filho, pelo fato dele completar 14 anos, ou quando houver a cessação da invalidez, no caso do filho que é inválido. E falando então sobre o salário família, que é um benefício mais enxuto, mais direto, objetivo, passamos para um benefício um pouco mais complexo, porque tem decisão do Supremo importante aqui, decisão recente. Salário maternidade. Previsão normativa,
artigos 71 a 73 da 8.213, artigos 93 a 103 do nosso Regulamento da Previdência Social, mais uma vez, Decreto 3.048 de 99. O fato gerador tem como fato gerador, critério legal, o 28º dia antes do parto. Ou o próprio parto. Aqui o INSS entende, a jurisprudência também, que o fato gerador seria o parto, geração da certidão de nascimento. A adoção ou a guarda para fins de adoção de criança. Vocês viram porque fala na Constituição, salário maternidade, proteção à maternidade, em especial à gestante? Porque não é só a gestante. A adoção e guarda para fins de adoção também são fatos geradores do salário maternidade. E quem são os beneficiários? É um benefício devido a todas as seguradas e na modalidade adoção, guarda para fins de adoção e salário maternidade derivado, que é quando a segurada vem a óbito durante a percepção do benefício ou nem chegou a receber o benefício, pode ser devido também aos segurados do sexo masculino. Não é um benefício, então, de cunho restritivo a uma espécie ou poucas espécies de segurados. A carência. Aqui tem uma decisão extremamente importante do Supremo que vocês precisam levar com muito carinho para a prova de vocês. O STF recentemente afastou o requisito da carência para algumas categorias de seguradas, alegando ser inconstitucional por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade, onde vocês vão encontrar isso com bem mais detalhes, informativos 1129 de 2024. A carência era exigida para contribuinte individual, por exemplo, 10 contribuições anteriores ao parto. Contribuinte individual, a facultativa e também a segurada especial. Isso foi afastado. Não existe mais carência. Então, se a pessoa tiver 2, 3 contribuições anteriormente ao parto, ela fará jus ao salário maternidade? Sim, porque o Supremo declarou inconstitucional a existência de carência. Então, nenhuma espécie de segurada agora, empregada, empregada doméstica, trabalhadora avulsa, segurado especial, facultativo, qualquer uma das espécies, não será exigido mais o número mínimo de contribuições, de 10 contribuições anteriores ao parto. Renda mensal inicial. No caso da segurada empregada e avulsa, será o valor que elas recebiam como salário, limitados aqui ao teto do funcionalismo público. Isso é muito importante a gente guardar, porque, em regra, os benefícios do RGPS têm um teto, chamado teto do INSS, que está em R$ 8.100 e poucos para esse ano de 2025. Porém, aqui no caso da segurada empregada e avulsa, o valor correspondente será o salário delas, limitados ao teto do STF, ao teto do funcionalismo público, hoje pouco mais de R$ 46 mil. Então veja a diferença, de 8.100 para R$ 46 mil como limitações. No caso da segurada especial, 1/12 sobre o valor que incidiu sua última contribuição anual, mas na prática será de um salário mínimo. Contribuinte individual, desempregada e facultativa, 1/12 limitados à apuração de 15 meses. Empregada doméstica, o último salário recebido. Só um adendo aqui, pessoal, que eu lembrei, uma informação interessante para vocês também, é que além do caso da segurada empregada e trabalhadora avulsa, que fica limitada ao teto do Supremo Tribunal Federal, porque elas recebem como salário maternidade o respectivo salário delas, da ativa, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, aquele auxílio de grande invalidez de 25%, ele pode furar o teto do INSS e fica limitado ao teto do Supremo Tribunal Federal também. Quando há a soma da aposentadoria por incapacidade permanente, digamos que ela já está no teto, já é 8 mil e poucos reais. E existe o adicional de 25% de grande invalidez. Esse adicional pode ultrapassar o teto do INSS também. Informações adicionais aqui para nós sobre o salário maternidade. Seu prazo de duração, em regra, será de 120 dias, em regra, podendo ser prorrogado em 2 semanas
antes ou 2 semanas depois, em virtude de complicações devidamente justificadas pelos médicos. Também existe o caso temporário da síndrome do Zika vírus, 180 dias. E existe também uma outra novidade para nós, que eu preferi deixar para falar por conta própria, que é a prorrogação quando a criança fica internada, a criança prematura fica internada por complicações, e aí não há um prazo fixo, não é apenas 2 semanas antes, 2 semanas depois. Será o prazo de 120 dias, mais o prazo de internação devido a essas complicações, sobretudo em razão da criança ser prematura. No caso de aborto não criminoso, é devido pelo prazo de 15 dias, aquele aborto espontâneo, 15 dias. Prazo para requisição, ele tem um prazo prescricional de 5 anos. E no caso do derivado, até o último dia de duração do benefício originário, que é quando a segurada vem a falecer durante a percepção do benefício, ou no caso do parto, quando ela falece durante o parto, existe salário maternidade derivado, que o segurado ou segurada que permanece vivo, cuidando da criança, responsável pela criança, tem direito a esse salário maternidade derivado. E o prazo para requerer até o último dia de duração do benefício originário. No caso de adoção, salário maternidade derivado e a empregada de microempreendedor individual, o benefício já é pago diretamente pelo INSS. Ademais, não é acumulável com benefício por incapacidade, exceto o benefício de auxílio-acidente, porque o benefício de auxílio-acidente ele tem um caráter indenizatório, então ele é acumulável com salário maternidade. Mas não é acumulável com benefício por incapacidade. Se a segurada está recebendo um benefício por incapacidade temporária, primeiro ela vai perceber esse benefício por incapacidade temporária e depois salário maternidade, ou haverá suspensão desse benefício por incapacidade temporária, ela perceberá o salário maternidade, depois volta esse benefício por incapacidade temporária. Próximo benefício aqui que nós vamos falar, que é o auxílio reclusão. Aqui já é um benefício devido aos dependentes, e é um benefício permeado de mitos, cheio de mitos em torno dele. Ele está no artigo 80 da 8.213 e no 116 a 119, melhor explicitado, no regulamento da Previdência Social. O fato gerador, ele é um benefício devido, então, repetindo, aos dependentes e tem como fato gerador a reclusão do segurado de baixa renda, primeira observação. Todo mundo que vai recluso tem direito, dá direito ao auxílio de reclusão para os seus dependentes? Não. Segurado de baixa renda. E qualquer regime? Não. Regime fechado durante o cumprimento de pena ou no entendimento da jurisprudência, no caso de prisões cautelares que adotem como cumprimento um regime fechado, a preventiva e a temporária. Também será devido no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação do adolescente em regime fechado, segundo o artigo 112, inciso 6 do ECA, entendimento do INSS. Então, primeiro requisito, segurado baixa renda. O segurado tem que ser baixa renda. Recluso em regime fechado no cumprimento de pena ou prisão preventiva, temporária, que adote, então, esse cumprimento, essa prisão cautelar em regime fechado. Semiaberto dá direito? Não. Aberto dá direito? Não. Prisão domiciliar dá direito? Não, também não. Beneficiários são os dependentes, divididos em classes, como nós falamos já, artigo 16 da 8.213 de 91. Observação, o critério baixa renda ele é aferido anualmente. E a jurisprudência do STJ costuma flexionar um pouco esse critério, no caso do auxílio reclusão. Carência, o benefício passou a exigir carência em 2019, pessoal, atenção, carência de 24 meses e exige a certidão de efetivo recolhimento à prisão e, no caso de permanência, um atestado trimestral, sob pena de quê? Sob pena de suspensão. Referidos documentos podem ser supridos pelo acesso à base de dados disponibilizadas pelo CNJ, a base de dados disponibilizada pelo CNJ. Com a renda mensal inicial do auxílio reclusão, o valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo.
e conforme a nossa emenda constitucional 103 de 2019, também não pode ser superior. Então, na prática, ele acabou fixado na quantia de um salário mínimo. Então, rompendo aqui alguns mitos e paradigmas desse benefício. Não é devido a todo segurado que vai recluso, tem que ser segurado de baixa renda, não é devido aos dependentes do segurado que vai recluso, né? O segurado tem que ser baixa renda, o segurado, não os dependentes, o segurado baixa renda, ele terá o valor mínimo de um salário mínimo e também não o valor máximo de um salário mínimo. Então, na prática, ficou fixado em um salário mínimo. Regime fechado ou prisões cautelares em regime fechado, preventiva e temporária. Algumas informações adicionais para nós sobre o caso do auxílio reclusão. Se houver fuga, o benefício será suspenso. Não será devido se o segurado receber aposentadoria de qualquer espécie, auxílio doença, atual incapacidade temporária, salário maternidade, abono de permanência em serviço ou renda proveniente do trabalho. No mais, aplica-se as regras pertinentes à pensão por morte, que veremos daqui a pouco, inclusive quanto à duração dos cônjuges, o chamado tabelamento, salvo soltura anterior. Uma última observação aqui sobre o auxílio reclusão, é que o exercício de atividade remunerada pelo segurado dentro da unidade prisional não afasta o direito à percepção do benefício pelos dependentes. E lembrar mais uma vez da carência, hein, pessoal? Carência de 24 meses. O auxílio reclusão agora exige carência. E o próximo benefício aqui também, devido aos dependentes, é o benefício de pensão por morte. Está no artigo 74 a 78 da 8.213, artigo 105 a 115 do Regulamento da Previdência Social. Foi um benefício bastante impactado pela emenda 103 de 2019. Seu fato gerador, ele é um benefício que pertence aos dependentes e tal condição deve ser aferida na data do óbito. Então, qual é o fato gerador? O óbito do instituidor. É o fato gerador da pensão por morte. E será dependente quem se enquadrava como tal na data do óbito. Beneficiários, os dependentes divididos por classes. Uma novidade quanto à união estável é que existe um sistema agora de tarifação de provas. Provas pelo menos 24 meses antecedentes ao óbito. A carência é inexigível. E a renda mensal inicial da pensão por morte, como funciona? Também foi um benefício que a renda foi bastante afetada pela emenda 103 de 2019. Como eu coloquei aqui para nós, sistemática de cálculo gravosa. Parte de 50% da aposentadoria que o segurado recebia ou da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito na data do óbito, acrescida de 10% a cada dependente, limitada ao total de 100%. Levando em consideração que, por exemplo, no caso da aposentadoria por invalidez, ela parte de 60% do salário de benefício, o valor real da pensão por morte, no caso de um dependente único, pode chegar a apenas 36% do salário de benefício. Garantido, até constitucionalmente, né? Garantido o mínimo de um salário mínimo no valor global. Salvo aqui, a sistemática de cálculo vai ser diferente no caso de dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, que será então de 100% da aposentadoria que o segurado falecido recebia ou 100% da aposentadoria por invalidez / incapacidade permanente a que o segurado teria direito na data do óbito. Muita atenção às alterações promovidas na pensão por morte pela emenda 103 de 2019, sobretudo aqui nessa sistemática de cálculo. Isso está lá no corpo da emenda constitucional 103 de 2019, pessoal. Outras informações adicionais aqui para nós. A pensão por morte, no caso de cônjuge, em regra, segue uma sistemática escalonada de duração, a depender da idade do dependente e de determinadas circunstâncias. Quais circunstâncias? Precisa pelo menos de 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união estável / casamento, salvo se decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença do trabalho ou profissional, tornando-se então vitalícia somente para os cônjuges 45 anos ou mais.
Era 44 anos ou mais, mas tem uma autorização que uma portaria do Ministério da Economia, atual voltou a ser Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia poderia aumentar em um ano essa tabela, e essa portaria foi utilizada. Então, na prática, somente para cônjuges com 45 anos ou mais, né, desde que o segurado tenha 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união estável ou casamento, ela será vitalícia. No caso de morte presumida, aqui Justiça Federal, o recebimento da pensão se inicia com a decisão judicial, após o transcurso de 6 meses da ausência. No caso de comprovado envolvimento em acidente, catástrofe, não precisa de declaração de ausência. A pensão começa na data do desaparecimento. É possível ainda o manejo de uma ação judicial de habilitação, e no bojo dessa mesma ação judicial, solicitar o provisionamento da cota parte do requerente, até que seja decidida a situação. Qual o prazo para requerimento da pensão por morte? Em regra de 90 dias da data do óbito, 90 dias da data do óbito, se o dependente for menor de 16 anos. 180 dias, em regra 90 dias da data do óbito, isso mesmo. E se o dependente for menor de 16, ele vai ter até 180 dias. Oportunidade, então, que haverá um efeito retroativo à data do óbito, caso requerida dentro desses prazos de 90 dias ou 180 dias para o menor de 16 anos. Aí a pensão será contabilizada desde o óbito. Agora, se ultrapassado por menor de 16 anos os 180 dias, ultrapassado 90 dias para os requerimentos em geral, será contada da data do requerimento. E o nosso próximo benefício que vamos falar aqui no nosso aulão de direito previdenciário é a aposentadoria especial por exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, a associação desses agentes. Ela tem previsão na Constituição, artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 57 e 58 da 8.203 de 91 e artigos 64 a 70 do Decreto 3.048 de 99, que é o mais atualizado, junto com a Constituição. O fato gerador é a efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou mesmo a associação desses agentes por 15, 20 ou 25 anos, sendo proibido, está lá na Constituição a proibição, e também no regulamento e na lei, é proibida a caracterização apenas por categoria profissional ou ocupação, aliados aos seguintes requisitos etários: 55 anos, em relação à exposição por 15 anos, 58 anos na exposição por 20 anos, 60 anos para a exposição de 25 anos. Quem são os beneficiários dessa aposentadoria especial? Ela é devida aos segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. O contribuinte individual, apenas quando ele for cooperado, filiado a uma cooperativa de trabalho ou de produção, que comprovem o efetivo exercício em atividade que os exponha a agentes químicos, físicos e biológicos, de maneira não ocasional. Essa exposição não pode ser ocasional nem intermitente, durante o período mínimo de 15, 20 ou 25 anos. Então, ele é um benefício já de natureza mais restrita, apenas ao segurado empregado, trabalhador avulso e o contribuinte individual, quando for cooperado, né? Cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Não pode ser uma exposição a agentes químicos, físicos e biológicos ocasional e nem intermitente. Carência 180 contribuições mensais. A RMI, ela corresponde a 60% do salário de benefício, considerando-se 100% das contribuições, desde julho de 94 até o requerimento, com um acréscimo de 2 pontos percentuais, 2%, para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria por 15 anos, que aí é a partir dos 15 anos de efetiva exposição, ultrapassados 15 anos, vão acrescendo os 2%, e no caso das mulheres também, que ultrapassado 15 anos, já vai acrescendo 2%. Hoje o caso de 15 anos é o caso do mineiro de mina interna, que trabalha interna, lá nas frentes de produção das mineradoras, dentro das minas. O mineiro de mina externa
é 20 anos, e a maioria esmagadora das exposições a agentes químicos, físicos e biológicos dá ensejo a uma aposentadoria de 25 anos. Exige-se, então, 25 anos de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A saúde, que não pode ser uma exposição ocasional nem intermitente. Umas informações adicionais aqui para nós ainda sobre essa aposentadoria especial é que exige o efetivo afastamento do segurado dessa atividade especial que era exercida. Aqui tem um requisito negativo. Ele não pode se aposentar e voltar para frente da atividade que deu ensejo à aposentadoria, a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Quase aqui, coloquei para vocês, quase que todas as atividades especiais conferem direito após 25 anos, sendo exigidos 20 anos para atividade de mineração subterrânea e exposição ao amianto e asbesto, e 15 anos para atividades de mineração subterrânea nas frentes de produção. O recebimento do adicional de periculosidade e insalubridade, previstos na legislação trabalhista, não significa necessariamente o exercício de atividade em condições especiais, pois as sistemáticas legais são diferentes. Não é porque necessariamente recebe adicional de periculosidade e insalubridade é que terá direito à aposentadoria especial. E guardem bastante isso aqui, esse requisito negativo. Por que guardem bastante? Porque o Supremo entendeu que ele é constitucional. É para preservar a saúde desse trabalhador, que ele se afaste da atividade que ensejou a aposentadoria especial. Se ele voltar, o benefício dele será suspenso. E isso é constitucional. E nosso último benefício que vamos tratar hoje, nosso último ponto do nosso aulão, que já passa aí a marca de 1 hora, é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Previsão normativa, artigo 201, parágrafo 1º, inciso 1, e Lei Complementar 142 de 2013, além dos artigos 70A a 70I do Decreto 3.048 de 99. Qual é o fato gerador da aposentadoria especial da pessoa com deficiência? 25 anos de tempo de contribuição, se homem. 20 anos de contribuição, se mulher. No caso de deficiência grave, 29 anos de tempo de contribuição, se homem. E 24 anos de tempo de contribuição, se mulher. No caso da deficiência moderada, 33 anos de contribuição para o homem e 28 para a mulher na deficiência considerada leve. Ou, aqui é um ou, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência. Por quê? Porque, lembrem, eu disse a vocês, na aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria na modalidade puramente por tempo de contribuição, ela continua existindo. Está aqui os tempos de contribuição. 25, 20, deficiência grave, 29, 24, deficiência moderada, 33, 28, deficiência leve. Quem vai dizer se é grave, leve ou moderada é a perícia médica federal. Ou 60 anos de idade se homem, 55 se mulher, independentemente do grau de deficiência, a aposentadoria puramente por idade da pessoa com deficiência. Beneficiários, todos os segurados considerados deficientes, pessoas com deficiência, que é legalmente a pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Carência de 180 contribuições mensais, comprovada a deficiência durante todo esse período de carência. E algumas informações adicionais para nós é que a RMI da aposentadoria especial da pessoa com deficiência é de 100% do salário de benefício, no caso por tempo de contribuição, e de 70% mais 1% do salário de benefício a cada grupo de 12 contribuições, chegando ao máximo de 30%. No caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, inicia 70% e 1% a mais a cada ano que passar a idade mínima, até chegar em 100%. Informações adicionais: em qualquer das modalidades de aposentadoria da pessoa com deficiência, será aplicado o fator previdenciário apenas se for favorável, se for positivo
a renda mensal inicial, elevar a renda mensal inicial. E é facultado ainda ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do regime geral que lhe seja mais vantajosa. Então é isso, pessoal. Essas são nossas principais apostas para as provas da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, do Espírito Santo e do Tocantins. Desculpem a falha aqui, técnica. Desejo a vocês, meus futuros colegas procuradores e procuradoras na advocacia pública, uma excelente prova. Continuem os estudos, façam a revisão através aqui do nosso aulão de revisão, vão para a prova confiantes, que eu tenho certeza que vocês têm total capacidade para a aprovação, não só em uma, mas em todas elas, se vocês quiserem e se as datas não estiverem concomitantes. Um grande abraço a todos e a todas, muito sucesso e fiquem com Deus.